Cristo teria vindo a esse mundo morrer por uma única alma. Se você fosse o único pecador nesse universo que precisasse da graça de Deus, Jesus teria vindo morrer por você. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal A Luz da Bíblia. No vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você, antes de se inscrever, compartilhar e ativar as notificações, a gente a refletir nesse vídeo a respeito de como Deus se revela. Nós temos uma clara visão que Deus se revela de inúmeras maneiras, mas hoje em dia, no nosso tempo, cá entre nós, a gente muitas vezes tem dúvidas de como Deus se revelaria no nosso tempo, sendo que quando nós vamos à Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículo 4, Deus se revelou a Moisés numa sarça, e Moisés falou: "Eis-me aqui, Senhor." Para Paulo, no capítulo 9 de Atos, versículo 3, Deus se revela, 13:4, através de um brilho de uma luz forte e intensa, falando: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Em ambos sentidos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Deus sempre se apresentou de maneiras surpreendentes, mas literalmente se apresentava. Hoje muitos questionam, nos confrontam como cristãos: o Deus que vocês seguem, o que vocês têm, não se apresenta mais? Cadê esse Deus que não fala, que não se mostra? Esqueceu vocês? Vocês foram abandonados? São os rejeitadinhos de Deus? Então no vídeo de hoje eu gostaria que você prestasse atenção à mensagem que o pastor Arilton de Oliveira tem a nos esclarecer como no nosso tempo nós podemos entender como Deus se revelava e como Deus se revela a mim e a você. E eu garanto que essa verdade vai te surpreender. Preste atenção agora. Agora, Deus se manifesta de que forma? Como podemos compreender a Deus? Deus se revela como? Deus se revela principalmente de três maneiras. A primeira forma que Deus se revela aparece em Romanos, no capítulo 1, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está dizendo de que nós podemos perceber o poder de Deus e quem é Ele por meio das coisas que foram criadas. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 19, versículo 1, lá vai dizer de que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A primeira forma que Deus usa para se revelar a nós é a natureza. Verdade. A natureza oferece uma revelação de Deus. Quando vemos as cenas da natureza, compreendemos um pouquinho melhor sobre Deus. Vocês já tiveram a experiência de ir no campo, numa fazenda, num sítio, se aproximar de uma galinha quando está com seus pintinhos novos? Percebem a ação dela? Ela enfrenta o ser humano para proteger a sua criação. Isso não nos revela algo sobre o cuidado paternal também de Deus? Quando você percebe a perfeição que há no cosmos, no universo, a movimentação dos nossos planetas, a viagem das estrelas, tudo em perfeita sintonia, você não acha que tem um arquiteto inteligente por detrás dessas coisas? Quando você percebe a gestação de uma criança durante 9 meses e nasce aquele bebê pequeno, mas perfeito, com todos os sistemas prontos, e a partir dali se desenvolve um ser humano, você não acha que tem um Deus arquiteto por detrás disso? Verdade. Não venha me dizer que isso é fruto da evolução. Não venha me dizer que nós estamos aqui porque um dia houve uma explosão e as coisas começaram a se unir até que nós passássemos a existir. Alguém escreveu de que a teoria do Big Bang, ou de que todas as coisas surgiram a partir de uma explosão, ela é tão ridícula, tão impossível, como que se um vendaval, passando por um ferro velho, conseguisse produzir um Boeing em perfeito estado de uso. Então, quando uma tempestade envolver os objetos num ferro velho e com esse temporal você ter como produto final um Boeing, um avião, podendo voar a qualquer momento, isso é mais simples
do que a criação ter surgido de um Big Bang. Uma outra forma que Deus usa para se revelar: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Estas são palavras do próprio Cristo. Ele está dizendo: vocês devem examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então a natureza revela quem é Deus. Mas uma segunda forma que nós temos de revelação para sabermos quem é Deus é a própria Bíblia. A Bíblia pinta um quadro sobre Deus. Como é Deus? Se você for para os profetas do Velho Testamento, eles vão usar expressões como tais: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Então, existe uma linguagem para descrever o amor e o trato de Deus para com o ser humano. E a terceira forma de revelação aparece em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo revela perfeitamente Deus. Então, se a natureza é uma revelação imperfeita de Deus, e depois do pecado ela se tornou imperfeita, porque hoje um maremoto, um terremoto, uma seca, não revela perfeitamente quem é Deus, mas existem traços na natureza que ainda falam de Deus. Se a Bíblia é uma revelação de Deus, mas como foi escrita por homens e a linguagem humana é finita para descrever quem é Deus, em Jesus Cristo nós temos a perfeita revelação do Pai. Se você quer ver Deus, olhe para Cristo. Olhe para como Ele se relacionou com as pessoas, como Ele tratava as pessoas. Olhe para a mulher samaritana junto ao poço, em João capítulo 4. Se ninguém se aproximava de uma prostituta, Jesus conversa com ela e oferece para ela da água da vida. Olhe para Nicodemos, um príncipe, um líder religioso, um homem rico. Jesus se aproxima também dele para falar do seu amor, do seu plano da salvação. Jesus revela perfeitamente quem é Deus. Se nós quisermos compreender quem é Deus perfeitamente, devemos ler os evangelhos. Devemos ver Cristo se relacionando, como Ele falava, como Ele tratava as pessoas. Às vezes você pensa assim: mas Jesus Cristo, há cenas no evangelho em que Ele repreende as pessoas. O que nós às vezes não sabemos é que quando Cristo repreendia as pessoas, Ele tinha lágrimas na voz. Ele desejava o bem das pessoas. Olha como Deus nos trata. 1 João 2, verso 1. Muito importante isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe como que Deus nos trata? Filhinhos meus. Assim Deus nos considera. Nós somos filhos e filhas. Cristo teria vindo a esse mundo morrer por uma única alma. Se você fosse o único pecador nesse universo que precisasse da graça de Deus, Jesus teria vindo morrer por você. Você compreende quão é importante você aos olhos de Deus? Os amigos que nos assistem em casa, às vezes você se considera uma pessoa simples, comum. Não existe nada disso em você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Porque se você fosse a única pessoa do universo precisando de salvação, Jesus teria suportado a cruz do Calvário em seu favor. Que maravilhoso é ouvir grandes verdades. Esse vídeo explicou tudo e nos deixou, ao invés de preocupados, confusos, com uma clareza espiritual tremenda, porque a gente entende que Deus se revela pela natureza, pelo seu Filho, pela sua palavra. Deus se revela pelas suas ações, Deus se revela pelo seu amor. Deus não precisa fazer show pirotécnico, aparições mirabolantes. Deus precisa
se mostrar dentro de mim, de você, e eu e você precisamos reconhecer a Deus. Eu garanto que com o apelo que o pastor Arilton de Oliveira fez, você entendeu que Jesus está apelando ao meu e seu coração para que Ele possa entrar na nossa vida e Ele possa se revelar para mim e para você no nosso íntimo e mostrar quem é Deus. O melhor verso para nós finalizarmos esse vídeo seria Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor tem feito o convite. Você está disposto a permitir que Deus se revele, que Ele entre e que Ele habite dentro de você? Fique com essa mensagem no seu coração e que o Senhor te abençoe.